Nessa semana recebemos a notícia que a Anvisa aprovou a primeira injeção para prevenir o HIV. E aí eu vi muita gente falando, mas é uma vacina? O que é isso? Vamos tentar entender isso daqui, tá? E hoje é um daqueles vídeos que você vai entender tudo sobre o cabotegravir, que é esse medicamento injetável, e também analisar o estudo que testou ele. Vamos lá? Bom, e se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. E aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples e descomplicada. E hoje a gente vai analisar este medicamento novo aí, injetável para prevenir o HIV. Bom, gente, então, o que é essa notícia? Tô colocando a notícia aqui na tela, a notícia da Folha de São Paulo, noticiando que a Anvisa aprovou essa injeção de cabotegravir como prevenção ao HIV. E aí eu vi gente falando, nossa, criaram a vacina para HIV. Calma, não é vacina, tá? Até porque já tentaram fazer várias vezes a vacina para HIV e é um pepino e todos os estudos até agora foram negativos, tá? Inclusive tô aqui na tela, vamos olhar lá, ó, esse de 2021 que foi negativo com um tipo de vacina. Teve outro 2022, teve estudo 2020, todo mundo tentou criar tal vacina para HIV e até agora nada, tá? Se vocês quiserem que um dia eu fale sobre isso, eu gravo um vídeo só explicando ponto a ponto por que é tão difícil fazer vacina pro HIV, tá bom? Bom, mas vamos então falar da droga citada ali, o cabotegravir. Ela é uma PrEP, que é um antiviral que serve pré-exposição. A ideia é mais ou menos a seguinte, a pessoa está exposta ao vírus, então ela toma uma droga que impede que esse vírus se replique no corpo dela para prevenir que tem a doença. Isso já existe, gente, tá? Isso já é disponível no SUS, só que com um medicamento oral que o paciente precisa tomar todo dia, tá? Que é a associação do tenofovir com a entricitabina, tá? 2 antivirais num comprimido só, a pessoa toma todo dia e aí tem a redução na taxa de infecção. A PrEP com o tenofovir e entricitabina realmente foi revolucionária, tá? Eu lembro quando eu estava na faculdade que assim, isso não existia, tá? Você fazia eventualmente profilaxia após a pessoa estar exposta, mas não que ela tomasse todo dia para prevenir a infecção. Então isso realmente foi uma grande coisa, só que tem uns problemas, né? Primeiro que tomar o remédio todo dia, às vezes a pessoa esquece, e aí não fica protegida. E precisa, assim, quando está falando de antiviral, precisa ser certinho, porque não é tão fácil assim também inibir o vírus. Então tinha certas falhas. A ideia de fazer uma injeção é que a pessoa tome a injeção e está protegida aí por um bom tempo. Então, vamos ler o estudo que validou isso, tá? Aqui na tela agora. Então, tá aqui o nome do estudo, que é o cabotegravir para a prevenção de HIV em homens cisgênero e mulheres transgênero. Bom, basicamente ele contextualiza aqui no começo do estudo, na introdução, tudo isso que eu falei, que o tenofovir com a entricitabina está sendo utilizado, que ele gera proteção, mas que a eficácia às vezes tem problemas de aderência, tem todos esses problemas que podem afetar, enfim, o uso real dele por ser todo dia, então que uma injeção intramuscular seria melhor. E aí ele vem para os métodos. Basicamente, ele coloca aqui que ele precisava escolher pacientes com alto risco de exposição, que também não adiantaria imagina, ele pega lá um grupo de pessoas que não estão expostas ao HIV, e aí ninguém se infecta no estudo, em nenhum grupo, aí ele não consegue provar a diferença. Então, só que ele também não pode pegar pessoas que não estão expostas e expor elas ao HIV, entendeu? Isso seria totalmente antiético. É quase aquilo lá do caso de Tuskegee, né, que eu comentei neste vídeo aqui, que talvez seja a maior infração ética da história da medicina. Isso é absurdo, não dá para fazer isso. Então o que você faz? Vai lá e escolhe pacientes que já estão expostos. Então a pessoa já está muito exposta ao HIV, você escolhe ela e fala assim, quer vir aqui participar do estudo? Tem que ser assim, né? Imagina, senão totalmente antiético. E aí ele escolheu lá os pacientes com alto risco e excluiu aqueles que usavam droga intravenosa, tá? Então esses foram excluídos. Teria que ser ali realmente por via sexual. E aí ele fez uma randomização, em que o paciente poderia cair ou no grupo prevenção clássica, né? Que é o tenofovir com a entricitabina, ou então no grupo com a droga nova, com o cabotegravir. Você pode estar falando assim agora, nossa, mas ele não tinha que comparar com placebo? Lógico que não, né? Também seria antiético, porque se eu já tenho uma forma de prevenir, que é o uso do tenofovir com a entricitabina, que já se mostrou
mostrou lá no passado que é eficaz, eu privar os pacientes dessa terapia é antiético. Então, se eu criei uma terapia nova, ela tem que ser superior ou pelo menos não inferior à que já existe. Então, eu não posso mais comparar com placebo depois de certo ponto. Então, doenças que já têm tratamento, elas não podem ser comparadas com placebo. Elas têm que ser comparadas com o tratamento padrão ouro que nós temos até agora, que seria esse. E, obviamente, aqui eles vão ter que receber orientação para prevenir o uso de preservativo e tudo mais. E aí vem um pouquinho de confusão agora, que é bem complicado os grupos desse estudo, porque ó, ele colocou que tem 3 fases. Então, a primeira fase, que é o que ele chama de lead-in phase, que é a fase de introdução. Nessa fase de injeção e o tail, que é a fase final. Bom, a fase inicial, o que acontecia nela? Os 2 grupos recebiam um remédio oral. O grupo que foi randomizado para o tenofovir entricitabina recebia ela, e o grupo do cabotegravir recebia o cabotegravir. Então, receberam todos via oral. Para que isso? Ele coloca aqui, ó, para filtrar a aderência, né? Para já garantir que você estivesse comparando pelo menos com aqueles pacientes já mais aderentes, tá? Então, eles passaram para a próxima fase os pacientes que tiveram pelo menos 50% de aderência, o que já não é uma aderência tão alta, né? Então, pelo menos 50%. E aí sim, esses pacientes foram para a fase de injeção, em que eles poderiam ou receber injeção de placebo e o remédio clássico, né, que é o tenofovir com a entricitabina, ou então receber o placebo oral e o cabotegravir injetável. E aí ele recebia inicialmente 2 doses ali do cabotegravir e depois a cada 8 semanas, né? Então a cada 2 meses ele recebia uma injeção de volta. Então ele coloca aqui, né, que as injeções foram nas semanas 5, 9 e 17 e depois a cada 8 semanas. Se o paciente no meio do caminho ele desistisse, falasse assim, chega, não quero mais tomar injeção, ele interrompia o estudo ali e ele passava a receber o tenofovir com a entricitabina, o padrão ouro, né, na fase aberta. Ou então, quando acabasse o período de follow-up, que era na semana 153, os pacientes todos iriam já para o tratamento clássico lá, que já existia, que era o tenofovir com a entricitabina, e eles ficavam nisso por 40 semanas, que seria o período para tirar totalmente o cabotegravir ali da circulação. Então aqui esse desenho complicado, né? A primeira fase oral aqui para ver a aderência, depois um grupo recebendo a injeção da droga e o placebo oral, e o outro grupo recebendo a droga oral e o placebo injetável, acompanhado por 153 semanas e depois 48 semanas aqui de tail, né? Que é a saída do estudo. O estudo pegou 6.333 pacientes, 410 foram elegíveis, mas não foram incluídos. E 1.353 não foram elegíveis. Daí por quê? 345 que foram retirados pelo investigador, ele falou, não, esse paciente melhor não. 227, a hora que foram fazer o teste já tinham HIV, então eles não tinham como prevenir, né? Porque já tinham. 209 não fizeram o screening, 141 foram julgados que eram baixo risco para infecção, então também não tinha sentido aqui. 134 tinham problemas no fígado ou no rim, que poderiam expor eles a risco, e 297 por outras razões. No fim das contas, 4.570 foram randomizados, o que é um N bem legal. E aí nós vamos então pro perfil do estudo. A gente vai ver que a randomização foi bem boa, porque os grupos são bem parecidos, né? Então, homens que fazem sexo com outros homens, aqui 88% cabotegravir, 86% tenofovir com entricitabina, idade muito parecida entre todos os grupos, locais também, ó, se era Estados Unidos ou se era América Latina. Vê que tem bastante gente aqui da América Latina, tá? Inclusive, olha aqui, ó, América Latina em peso, ó. 17% dos pacientes do estudo eram brasileiros, 18% do Peru, 7,4% da Argentina. Então, bastante latino-americano, né? Se for ver etnia, tudo mais, bem parecido mesmo, então a randomização foi adequada. Quando vamos para o resultado, o que a gente vê? Realmente uma taxa de infecção muito maior aqui nos que utilizaram o medicamento oral. Então aqui, cada vez que um paciente tem a infecção, ele sobe aqui, né? Que é a incidência. Então veja que no começo ninguém tinha doença, então parte do zero. Aos poucos, o grupo que usou o cabotegravir injetável teve bem menos doença do que o grupo que usou a droga oral, demonstrando aí de fato a sua eficácia. Nos testes estatísticos nós vemos isso aqui, né? Então, ó, quando essa curva aqui está deslocada para este lado aqui, o cabotegravir foi melhor. Quando está deslocado para este lado, o tenofovir com a entricitabina foi melhor. Veja aqui, basicamente aqui, ó, de modo geral, o cabotegravir foi melhor.
Deve você pode estar olhando aqui, nossa, mas que coisa estranha, por que aqui está diferente? Veja que a maior parte dos pacientes tinha menos de 30 anos. E a grande maioria das infecções aconteceram em pacientes com menos de 30 anos. Por isso que esse intervalo de confiança, né, fica aqui. Como a gente teve poucas infecções nos pacientes com mais de 30 anos, o intervalo de confiança larga e ele perde relevância estatística. Não quer dizer que não tenha, só que ele não teve poder para detectar nessa população. Mesma coisa aqui, como você tem muito menos mulheres transgêneros, o que acontece? O intervalo de confiança abre, mas é por causa do número de pacientes que você tinha ali. Simplesmente por isso. Não quer dizer que naquela região não é. O que você tem que olhar aqui quando você analisa isso é no overall mesmo. Isso aqui são detalhes que às vezes não vai ter poder estatístico para analisar. Então, de forma geral, ele conclui que sim, fazer o medicamento ali injetável, né, naquela fase mais rápida inicial e depois, pelo menos a cada 8 semanas, foi superior a fazer o medicamento oral. Bom, e aí? Isso vai vir no SUS ou não? A Anvisa aprovou. Já vai estar aí? Não é bem por aí, tá bom? Só ia te perguntar uma coisa antes de eu comentar isso. Você está gostando do vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. E escreve aqui nos comentários o que você acha desse artigo, o que você está achando dessa análise. Escreve, por favor, porque isso é importante para ajudar no engajamento do canal, cara. Vai lá, ajuda a gente. Dá um trabalho enorme fazer esses vídeos. O que custa? Deixa o like, escreve ali, tô gostando. E se inscreve se não for inscrito. Bom, vamos falar então do SUS. Bom, foi aprovado pela Anvisa. Isso não significa que estará no SUS, tá? Para ser padronizado no SUS, ele precisa passar por uma outra câmara, que é a Conitec. O que a Conitec faz? Ela vai analisar não só se isso aqui teve benefício, até porque o benefício está aprovado. Por isso que o FDA liberou nos Estados Unidos, por isso que a Anvisa liberou aqui no Brasil. Inclusive, eu tenho um canal que eu acompanho, que é o Planeta Novo, acho que muita gente deve acompanhar aqui. Lá o Bruno que apresenta, lógico, ele não era da área da saúde, nem tem obrigação de saber isso. Ele chegou a comentar assim, não, como foi aprovado lá nos Estados Unidos, provavelmente vai entrar no SUS. Não é bem assim, tá? Porque para entrar no SUS tem essa câmara, que é a Conitec, e ela avalia custo-efetividade. Então, a Anvisa analisa a eficácia. É seguro e eficaz. Está liberado no Brasil. O laboratório pode vir aqui comercializar e tudo mais. Agora, pro SUS, ele precisa demonstrar que isso aqui é financeiramente viável, que este benefício que ele tem versus quanto a droga custa, ela vai ser eficaz populacionalmente. É esse tipo de análise que essa câmara que vai analisar agora vai fazer. Lógico que nos medicamentos do HIV especificamente, a gente tem toda uma questão à parte, porque basicamente eles são todos cobertos pelo SUS, né? Então, mas vamos imaginar que não fosse o cabotegravir, fosse, sei lá, um remédio para pressão que demonstrasse superioridade. A Conitec ia lá, ia analisar isso e ela ia ver se é ou não é custo efetiva. Porque às vezes o remédio pode ser melhor. Só que, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Não quero polemizar, mas tudo bem. Teve uma vez aí que surgiu um remédio que reduzia infarto. Só que custava 1 milhão por infarto reduzido. E aí, é custo efetivo ou não é? Entendeu? É essa análise que essa câmara vai fazer. Por sinal, vou deixar aqui recomendado um vídeo que eu discuto justamente sobre isso. Sobre os tratamentos muito caros na saúde. Até onde o SUS deve pagar, como que isso funciona, como que é a análise de custo-efetividade, tá bom? Vou deixar aqui no card agora aparecendo e aqui na tela final do vídeo. Muito obrigado, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e até o próximo.